Olá, meu nome é Sandra Bastos e estou hoje aqui com o Arthur Castilho, representando a Educação Médica Continuada nesse grande projeto que é o Videocast. Nós temos hoje o grande prazer de estar com a advogada Sandra Franco, que é especializada em Direito Médico e ela é consultora jurídica da ABORL. Obrigado, Sandra. Obrigado, Sandra Franco, por estar aqui com a gente hoje. E é muito importante a gente falar do marketing médico. Por que é importante falar do marketing médico para a população médica em geral? Bom, olá a todos, é um prazer estar aqui com vocês. Eu acho que vai ser importante esse episódio, porque muitas dúvidas surgiram, principalmente após a publicação da Resolução 2336, que foi o ano passado, mas que começou a viger agora. O marketing é super importante, Arthur. Eu costumo sempre apontar que nós não temos uma resolução tão nova. Essa resolução substituiu uma de 2011, mas se nós considerarmos a lei que serve como base para essa resolução, a lei é de 42. Então, nós estamos falando de 81 anos já de uma legislação que versa sobre publicidade médica. Então, publicidade ou marketing, ele não tem a ver só com redes sociais, ele tem a ver com a placa que o médico utiliza na clínica dele, tem a ver com a forma como as recepcionistas estão vestidas, né? Tem a ver com a maneira como ele coloca o nome dele, o CRM ou RQE, no próprio receituário. Então, marketing ou publicidade médica envolve muitos atos, muitos procedimentos. Mas hoje, em especial, nós vivemos numa sociedade, né, em que ninguém duvida daquela frase, né? Quem não é visto não é lembrado. Sim. Então, eu também costumo dizer que você pode ter um consultório maravilhoso, você pode ser um acadêmico, você pode ser um professor palestrante, mas você se recusa a estar em redes sociais, se recusa a fazer um site. As pessoas vão colocar o seu nome no Google, não vão encontrar o seu site, não vão encontrar o seu Instagram, não vão encontrar o seu perfil no Facebook, ou seja lá qual for a rede social, e a pessoa vai dizer, nossa, mas ele é tão importante, mas não tem seguidores? Ou ele é tão importante, tem 200 seguidores? Ou será que né? ele existe? Né? Será que ele existe? Né? Essa é uma questão muito interessante. Bom, não deve existir, porque não tem nem site. Então, É meio paradoxal, né, na verdade. é muito paradoxal. É. É muito paradoxal. Então, hoje, em especial, as redes sociais passaram a ser um lastro e, às vezes, até de forma perigosa, um aval para o profissional. Isso. Né? Então, isso é extremamente perigoso, mas essa é a nossa realidade. Né? E também tem uma outra frase que eu acho que marca muito a nossa sociedade de hoje, que é, se você não está dormindo, você está conectado. Sim. Então, essa é uma realidade, ponto. Existem aí fatores positivos e fatores negativos nessa realidade que está consumada, e o Conselho precisava colocar e atualizar as regras de 2011, né, porque já era uma resolução bastante ultrapassada. No entanto, essa lei, que é a lei de 42, ela não mudou. Né? Então, a lei continua a mesma, o código de ética continua o mesmo, e a norma, embora tenha trazido aí muitas novidades, a gente vai falar sobre elas agora aqui nesse podcast, há muitas novidades, mas existe ali uma necessidade de preservar o médico e de preservar a sociedade. Então, a visão do Conselho é como o médico pode mostrar seu trabalho, como que ele pode mostrar os seus resultados sem comprometer o próprio paciente e sem mercantilizar a medicina. É quase um que precisa mostrar, né? Porque é aquilo que você falou antes. Então, assim, é a maneira como ele se apresenta, né? Então, é a apresentação, a comunicação, né, com o público, né? E isso está sendo exigido, né? Então, existe uma demanda das pessoas para que ele se apresente. Caso contrário, quem é você? Eu confio em você ou não, apesar de você ser tão, sei lá, renomado, não é isso? O que é, na verdade, um problema, porque antigamente o médico, o profissional de saúde, se qualificava pela formação técnica científica puramente, né? Sim. E hoje, com a chegada, a dimensão das redes sociais nos últimos, talvez 5 ou 10 anos, Sim. elas ganharam uma dimensão muito grande e abriu uma caixa de Pandora que todo mundo teve acesso. E você não sabe mais escolher, dentro dessas redes, quem
quem é quem, porque todo mundo, em tese, poderia até então fazer tudo. Você acha que essa resolução vem nesse sentido, colocar um pouco de ordem nisso? E até quanto ela consegue colocar, se é que consegue colocar ordem nisso? Eu entendo que consegue colocar uma certa ordem, sim, porque todo médico é um influencer em potencial. Uhum. Todo médico. Mas, de fato, existem alguns médicos, assim, quando eu falo que o médico é influencer, é porque aquilo que você falar para o seu paciente Uhum. é uma verdade. E, às vezes, Isso. absoluta. Isso. Ele não contesta. Só que hoje, o médico com quem ele tem contato presencialmente, ele passa a ter uma dimensão menor do que aquele médico que tem milhões de seguidores ou milhares de seguidores nas redes sociais. Então, ok, a minha médica disse isso, mas o fulano, Uhum. que já é validado pelos milhões de seguidores, disse algo diferente. E traz aí um questionamento. E, por vezes, essa outra verdade que esse médico trouxe não tem embasamento científico. Ela não tem um fundamento, mas traz uma polêmica. E a polêmica, por sua vez, atrai pessoas que desejam que aquilo seja de fato uma verdade, de acordo com uma patologia que tem ou com uma característica pessoal, né? Então, nossa, olha, todo médico diz que é para não fazer isso, mas aquele médico diz Isso. o contrário. E a gente vê isso acontecendo no consultório, né? E o paciente vem com esse questionamento. Aí é importante que o conselho diga, opa, o médico ele não pode falar sobre aquilo que não tem fundamento científico. Ele só pode falar sobre técnicas, sobre método, que de fato tenha evidências. Uhum. E quando o médico começa a falar de acordo com o que ele pensa ou com aquilo que uma minoria traz como uma verdade, mas que não tem embasamento científico, é importante, sim, o conselho, nesse momento, intervir nessa fala desse médico, né? E trazer esse médico para a realidade. Olha, ok, você já... Isso aconteceu muito na época da pandemia, né? Uhum. Aqueles médicos que eram contra as vacinas e colocavam seus supostos argumentos, né? os argumentos que muitas vezes contradiziam outros estudos científicos e deixavam a população sem saber o que fazer, né? E traziam, não vou dizer que foi um desserviço, mas que trouxeram aí algumas dúvidas que, por sua vez, consistiram como fundamento para muita gente resistir a tomar vacina. A gente está falando de vacina, mas tem muitas outras coisas. Mas essa força se percebeu mais na época da pandemia, né? Agora, isso se mistura muito com a liberdade de expressão, né? Porque na verdade, o médico, ele se expressa da forma que ele quer, ele se sente no direito por ser um indivíduo, vamos dizer assim, só que, na verdade, ele está usando a medicina, né? E daí Então. começa o conflito, porque daí ele não tem tanto direito assim, né? De Ó, falar o que não está tão catalogado, assim, tão... Sim, mas, Sandra, uma das questões, por exemplo, que está nessa norma é que um médico, exatamente por ele ser aquele que avaliza ou que torna verdade Uhum. aquilo que ele diz, né? Ele não pode, por exemplo, fazer uma publicidade para dizer que um suplemento é bom, Sim. dizer que um alimento X da marca X, ele deve ser consumido. Ou até, isso envolve também produtos quaisquer. A gente vê muitos, por exemplo, dermatologistas, né, versando sobre dermocosméticos. É claro que eles vão falar de princípios ativos e não necessariamente precisam validar uma marca X ou Y, mas o fato de o médico ter indicado o produto X e não o Y, ainda que eles sejam equivalentes, traz um peso maior para o outro. É, né? menor. Então, essa regra, por exemplo, exatamente por se considerar o valor que o médico tem para a sociedade, Uhum. o médico, há décadas, né? Eu acho que a gente pode falar de séculos, é o profissional mais respeitado na sociedade. Ele é aquele... Se alguém tiver que falar em quem você confia, qual é o profissional que você mais confia? Tá. É o médico. Ele ainda é considerado dessa forma. Ele ainda tem, né, uma verdade que o paciente quer seguir. Uhum. Ele quer que aquilo que o médico fale seja verdade. Então, aí é a importância realmente de regulamentar. Né? Então, puxa, o médico fica indignado às vezes. Puxa, eu sou um cardiologista que trabalho com medicina do esporte e por que eu não posso indicar o suplemento? Por que eu não posso dizer quais são os melhores suplementos, enquanto que uma pessoa que não tem conhecimento técnico
vai falar sobre suplementos e vai ter várias pessoas que vão acabar comprando erroneamente. Sim, exatamente porque o médico não deve tomar esse posicionamento. Agora, para o paciente dele, dentro do consultório, ele pode dizer, olha, sim, há várias marcas no mercado, mas eu entendo que existe essa e essa, né, que existem estudos que indicam que há melhores resultados. Ele não precisa levar isso para as redes sociais, porque já não é o paciente dele. Ele já não sabe quem é que está consumindo aquela verdade. Porque nessa relação, ainda mais jurídico, sempre o paciente é a parte mais frágil, né? E é visto sempre assim. E muitas vezes você coloca a marca, modelo, esse tipo de coisa, sem contar ou sem trazer publicamente que você é patrocinado. Porque é o que nos Estados Unidos você tem que fazer, o disclosure, né? Sim. Você tem que falar isso mais nada. Eu tenho ganhos financeiros de determinada marca para falar de determinado produto. Aí dá para o ouvinte uma visão diferente do que está acontecendo, porque ele sabe que você tem um viés. Aqui a gente tem que fazer isso nessa resolução nova, traz alguma coisa ou isso fica nessa área de penumbra que você não consegue medir às vezes? O médico, ele pode se considerar, né, de alguma forma com conflito de interesse, então ele pode dizer, vamos supor que ele seja chamado para fazer uma live para uma empresa, uma indústria. Né? Então, uma indústria farmacêutica ou... Porque enfim, tem muito isso, né? Sim, ele pode dizer que tem conflito de interesse porque ele é o speaker. Então, ele precisa dizer isso. E isso tem tudo a ver com marketing. Sim. Porque ele é aquele que vai validar o produto. E muda o jeito que a pessoa está escutando, né? Porque ela já sabe que aquele determinado médico tem um viés para aquele lado, né? É mais claro isso, né? Sim, agora, na norma não há algo específico para aquele médico que não seja de fato o speaker. Mas ele pode, eu até entendo que isso tem a ver também com o Código de Defesa do Consumidor, que é o princípio da transparência. Você dizer que tem interesse, você tem interesse em falar sobre aquele produto. Sim. Só que como existe uma vedação para que o médico ele faça publicidade, né, de diversos produtos que não sejam da área médica, então, pela norma, ele nem deveria fazê-lo. Nem deveria fazê-lo. Mas Sandra, eu prescrevo essa órtese, essa prótese. Ok, então, se você prescreve porque você entende que é a melhor, dentro do seu consultório você pode fazê-lo. É algo que eu acho que é importante para o médico entender, que ele não está proibido de fazer, ele está proibido de apresentar aquilo em público, de publicizar. Então, a regra é para a publicização. Ela não está dizendo que o médico pode ou não pode fazer dentro do seu consultório. Aliás, existem ali algumas regras que servem sim para dentro do consultório. Será que eu posso ter um flyer na minha mesa, por exemplo, no caso dos otorrinos, sobre um aparelho aditivo? Né? Então, isso a norma fala. Sim, se você prescreve, você pode até ter esse flyer ali, né? Não só um, mas pode ter mais de um, para que não pareça ali que você tem um interesse comercial direto. Então, essa norma também fala disso. Mas a norma, a ideia dessa norma é justamente dar diretrizes para que o médico não fique em dúvida. Bom, o que eu faço com essa informação, né? De novo. Porque eu acho que categoricamente ele não sabe, né? Então, se ele não sabe a diferença, né? Assim, qual a diferença de falar para o meu paciente e falar para o público geral? Se é a mesma coisa que está sendo falada. O seu paciente, você tem responsabilidade sobre ele, você o conhece, você sabe o perfil dele, né? E nesse momento, quando eu falei do suplemento, ou da órtese, ou do aparelho auditivo, seja lá o que for, você está fazendo uma indicação, sim, de acordo com o seu conhecimento daqueles produtos, mas não se configura ali, não existe dúvida, não é uma venda casada, você não tem um interesse comercial, mas você está dando indicações para ele. E ele pode ou não comprar aquilo que você está sugerindo. Ele vai sair de lá, ele tem as informações e ele vai escolher. Mas nas redes sociais também. Sim, mas você não sabe qual é o alcance daquela informação que você está dando. Então, existe uma preocupação legítima com a sociedade. Né? Então, é importante, sim. E assim, de novo eu digo,
várias pessoas me disseram assim, mas será que eu posso, então, a partir de agora, fazer uma linha de produtos com o meu nome? Não, não pode. Puxa, mas por que não? Bom, o conselho diz, na regra, o médico ele pode investir em empresas da área de saúde ou até outras empresas como investidor, desde que ele não prescreva aquele produto. Bom, se eu sou cirurgião plástico, se eu sou dermatologista e eu invisto numa linha de produtos, né, dermocosméticos, algo do tipo, ou, enfim, linhas de tratamento para skincare ou algo do tipo, eu não vou acabar indicando a minha linha de uma forma ou de outra, né? Não existe aí um interesse direto comercial. Então, o que o conselho não quer é só que o paciente não se torne unicamente uma forma de comercializar, né? Comercializar serviços e comercializar produtos. E algum problema em relação ao médico ganhar dinheiro? Nenhum. Em relação ao médico cobrar seus honorários? Nenhum. Né? Em relação ao médico ser patrocinado por empresas? Nenhum. Só precisa haver transparência. Então, o que se quer é isso, olha, tenha responsabilidade e seja transparente. É isso que As Porque, normas... Sandra, o que você colocou é uma coisa importante. Você falou que tem médico que tem noção de que tem diferença entre você falar só no seu consultório, que você não pode fazer em público, mas acho que a maior parte dos médicos não tem. E tem outro fator que é esse efeito manada, né? Já que o meu concorrente fez, eu me fico compelido a fazer também, porque senão eu vou ficar para trás. E aí, principalmente na parte estética, a gente vê muito isso. Vão todos, eu acho que pro lado um pouco errado, né? E essa resolução 2336, ela modifica isso de alguma maneira? Sim, eu acho que a gente pode pontuar quais são as principais mudanças, né? Então, o conselho passou a permitir algo que antes não permitia, por exemplo, Exato, que é o médico postar sobre antes e depois. O médico hoje pode fazer isso, mas existem regras. Qual é a finalidade de uma postagem dessa? O conselho diz que deve ser educativa. Então, eu vou postar antes e depois, ok, mas eu não posso usar uma única foto de um único paciente. Eu vou utilizar 4 fotos de pacientes diferentes. Meus pacientes ou pacientes de outro médico, a ideia é justamente manter o anonimato desse paciente. Eu vou mostrar o depois desses 4 pacientes. Eu vou mostrar possíveis intercorrências. Pode até ser desses pacientes ou de outros pacientes, mas dizer, olha, é possível que haja tais intercorrências e mostrar imagens disso. O conselho quer que esse post ou que essa mensagem ou aquilo que eu estou demonstrando sobre o meu trabalho traga informações para que esse paciente que vai decidir se vai fazer ou não o procedimento tenha conhecimento suficiente. Quando eu mostro só um antes e depois, é uma mera vitrine, né? E essa vitrine, ela esconde muitas coisas por trás. Porque é um paciente que pode ter tido nos 6 meses ou durante os 12 meses antes daquela outra foto de depois, uma série de complicações ou de cuidados que foram necessários. Puxa, olha, teve uma deiscência. Puxa, ficou com edema. Olha, precisou drenar. Tem muitas coisas que podem acontecer, né? Ficou mais vermelhinho. Então, precisa mostrar um pouco ou falar dessas intercorrências, que elas são naturais, né? Agora, eu ouvindo você falar, desculpa interromper, mas as normas dessa resolução, na verdade, é para proteger os dois lados, né? Não é que é a favor do paciente contra o médico. Não, na verdade é uma proteção dos dois lados, só que talvez o médico não consiga visualizar a dimensão, isso que você fala, o que alcance é esse que ele está atingindo, né? E os danos envolvidos nisso que podem existir, né? Então, assim, se seguirmos as normas, né? Seguirmos as regras, então isso tudo fica muito bem, né? Instalado e daí tudo pode ser feito, não é que não pode ser feito, né? Pode. Desde que haja transparência. Como essa questão do antes e depois. É muito importante o médico mostrar um resultado. Agora, se eu acabei de fazer o procedimento, o paciente, inclusive, ainda está sedado ali. Nem está inchado, por exemplo, o nariz, que é uma coisa que a gente vê muito. Foto de nariz no imediato pós-operatório. Acabou de fazer, está tudo lindinho no lugar. Exato. E cirurgia plástica também funciona assim. Então, nossa, olha só como era essa pessoa, olha como ela ficou após a lipo.
ficou perfeitinho. Mas será que ficou daquele jeito mesmo? O ético, né? sim, Será que ficou daquele jeito mesmo? Então, é importante, sim. E para o médico também. O médico não pode prometer resultado. Quando o médico promete resultado, a responsabilidade dele vai ser sempre subjetiva. Mas ele cria aí uma expectativa. obrigação de entrega. Sim. Ele tem uma obrigação de entregar algo. Né? Então, essa é a tal da obrigação de resultado. Sim. Então, a gente sai da obrigação de meio, que é a regra geral da profissão, né, do exercício da medicina, e passa para uma obrigação de resultado. Então, isso já está, na nossa jurisprudência, já está consolidado. O médico prometeu, através de uma propaganda, mas ele não prometeu para aquele paciente. Claro que prometeu, indiretamente para todos. Para todos que viram, né? Para todos que viram. Então, aquilo que ele fez é sim uma promessa de resultado. Não, doutora Sandra, mas meu termo de consentimento deixa bem claro que pode haver intercorrências. Ou meu termo de consentimento deixa bem claro que o resultado pode não ser o mesmo daquela foto que ela viu no meu Instagram. Não adianta nada. Né? Você já induziu, você falou algo extremamente importante, Arthur. O paciente é parte vulnerável e hipossuficiente. Essa hipossuficiência, ela é legal. Ela está no Código de Defesa do Consumidor. Sim. Então, essa norma 2336, ela leva em consideração essa lei de 42, várias resoluções já existentes no Conselho, o Código de Ética, o Código de Defesa do Consumidor, o Código Civil, o Código Penal, né? A Lei Geral de Proteção de Dados não é uma norma isolada, é uma norma que tem como fundamento outras normas existentes. Sim. Uma questão, por exemplo, sobre o antes e depois. Eu preciso pedir autorização. Isso que eu falo, a imagem do paciente, como é que isso faz? Eu costumo contar uma história também que eu acho que é extremamente interessante para ilustrar nisso do antes e depois. Eu tive um cliente que postou uma foto de uma paciente que ele adorou o resultado. Ele falou, nossa, eu fiz aqui a minha obra-prima. Eu fiz um trabalho excelente. Sim. De fato, tinha feito em conteste, né? Tecnicamente falando, ele chegou ao resultado que ele queria e que a paciente queria. No entanto, ele não pediu autorização para ela para postar o depois. E ela foi identificada por uma amiga que entrou em contato com ela e elogiou o resultado da cirurgia dela. Ela falou, como você sabe que eu fiz uma cirurgia? Nossa. O doutor fulano pôs na rede social dele e eu sigo, porque eu gosto muito dos antes e depois dele. Caramba. E ela talvez não quisesse contar que foi operada, alguma coisa do gênero. Né? É meu direito não querer falar sobre a minha vida, a minha saúde. Né? Então, ou os meus procedimentos estéticos, não importa. Isso é direito à privacidade, é um direito constitucional. Sim. Então, ninguém pode quebrar esse sigilo. E a obrigação do médico ao sigilo, ela não foi excluída dessa resolução. Sim. Então, se o paciente não quer se expor, ele não quer a imagem dele publicizada, você não pode colocar nada, né? Não pode colocar nada. Indiretamente, a gente passou algo muito semelhante numa cirurgia, eu soube, que estava sendo operado uma criança, não aparecia a criança na cirurgia, mas aparecia um médico operando, que não era o médico que a família achou que ia operar, porque era um mutirão, era um grupo grande de pessoas operando. E aí a mãe de uma das crianças viu essa postagem, não viu o filho, né? Mas ela concluiu que naquele horário, naquele dia, naquele local, só podia ser o filho dela operando. E ela questionou, né? Mas não era fulano que estava operando, porque eu vi outro médico operando, né? Então, às vezes não precisa nem aparecer a imagem da criança ou do adulto que está sendo operado para gerar já algum grau de dúvida em relação a isso, essa exposição, né? Então, teria muita coisa para a gente falar a respeito, inclusive, do comportamento dessa geração, né, mais jovem, que já veio nesse bojo já nesse universo, né? Desse universo, dessa sociedade, né, em que é necessário mostrar tudo, né? É bem interessante porque várias vezes me chamam para falar com residentes, para dizer para os residentes, olha, não é para você fotografar dentro do centro cirúrgico. Você não pode ficar mostrando os profissionais que estão ali. Você não pode ficar fazendo uma selfie com o paciente. Mas não mostrou o paciente. Não importa, né?
isso que o Arthur colocou, o paciente, ele sabe onde o médico trabalha, ele sabe o dia em que houve a internação, ele sabe mais ou menos o horário em que aconteceria a cirurgia, ainda que não seja preciso. Isso é identificar o paciente. Ah, mas não tem nome. Não precisa. Indiretamente identificou, Não precisa. né? Inclusive, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela traz a proteção sobre os dados pessoais das pessoas, aqueles dados que identificam de maneira direta ou indireta. Né? Então, o que é o indireto? É isso. Eu falar, puxa vida, nesse horário, nesse hospital, com aquele médico... Só podia ser. Será que não era tal pessoa? Será que não era meu filho? Será que não era meu marido? Será que não era eu mesma? Eu não queria que ninguém me mostrasse. E não é só contra os pacientes, né? Às vezes tá um circulante passando atrás que não quer ser identificado. E outra coisa, né? O centro cirúrgico é um local que as pessoas estão expostas muitas vezes, né? Estão sem roupa, né? Que tem esse agravante ainda, né? E às vezes tá filmando uma coisa aqui e lá atrás do seu vídeo tá aparecendo uma coisa que não tem relação nenhuma com o que você tá fazendo, mas pode ter uma exposição demasiado equivocada, né? Sim, então assim, esse cuidado é um cuidado que os profissionais precisam levar para as organizações de saúde. Então, tem toda uma repercussão jurídica importante. Pode sim e tem ações contra as organizações, ações por danos morais. Muitos dados são vazados, muitas informações são vazadas. Então, essa cultura de preservação do sigilo, ela precisa ser mantida. E isso tem a ver com marketing também, né? Então, a gente falou de criança, a criança ainda tem mais uma lei específica, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, essa história de ficar mostrando o nenezinho, quando acabou de nascer, ou no colo do pediatra, mas a mãe autorizou, mas a criança autorizou? Não, mas o responsável é legal sim. Então, aí eu vou lembrar de outro fato que todo mundo ficou sabendo, que o bebezinho, lá da capa de um CD de 1900, um CDLP, né? Nem sei o que era, se era CDLP, 1980, do Nirvana. Ah, sim. Aquele bebezinho lindo. Na água. Ele processou, depois de anos, quando ele já era maior de idade, o grupo por ter usado a imagem dele sem que ele tivesse qualquer ganho financeiro. E aquela capa, ela é famosa no mundo inteiro. Ele poderia fazer isso? Sim. E uma criança, um bebezinho, que eventualmente for exposto e trouxer aquilo de alguma forma, alguma repercussão negativa para a vida dele, isso acontece muito em algumas figurinhas, em memes, algumas pessoas que não têm consciência do que estão fazendo, gravam os filhos em situações vexatórias, publicam isso, né? Aí eu vejo alguns pediatras, às vezes, pegando essas imagens, esses vídeos e fazendo posts e expondo de novo a criança, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado. É um limite, né? É uma perda de limite, não tem limite, né? Para nada mais. O que pode acontecer? Essa criança, ela tem até a maioridade, então, quando ela chegar aos 18 anos, ela pode processar aquelas pessoas que, lá quando ela era criança, a expuseram. Quando ela não tinha condições de dizer, mas seu pai ou sua mãe autorizou, mas eu não autorizei meu pai e minha mãe. Isso me trouxe problemas a vida inteira. Inclusive, vou processar meu pai e minha mãe também, entendeu? Pode acontecer isso? Pode. Então, esse universo, é claro que é um universo minoritário de problemas, mas eles existem. Então, o que eu posso fazer para não acontecer? Seguir as normas, né? A gente estava falando sobre principais mudanças, por exemplo, antes o médico não podia postar selfies com pacientes celebridades ou autoridades, né? Que para ele, de alguma forma, trouxesse até e traz, né? Ganhos, né? Ganhos, sim. Vários, eu acompanhei muitas sindicâncias que envolviam exatamente essa publicização do médico do paciente, porque é o paciente dele que é a celebridade, que é a autoridade. Às vezes é um político que vai lá. O paciente autorizou, mas o conselho dizia, não pode. Agora pode, né? Agora pode. Mas mesmo assim, ok, eu atendi o prefeito da minha cidade e o prefeito quer que eu diga que eu atendi. Ok, pegue a autorização por escrito. Sempre por escrito? Sempre por escrito, porque essa é incontestável. Agora, se você quiser, num vídeo, por exemplo, você faz um videozinho e diz... Excelência, supondo que seja lá o prefeito, o senhor poderia autorizar, por favor, que eu
eu publique a sua imagem nas minhas redes sociais, você gravou, guarda esse vídeo e guarda por muito tempo. Porque acontece do paciente chegar pra gente, talvez não um paciente, uma celebridade, mas posso tirar uma foto com você? Né? E você não tem nada escrito. Dificilmente, acho que nesse caso, ele vai, tipo, você sabe que foi ele que pediu, né? Mas vai que isso pode acontecer. Sim, mas né? aí ele vai publicar na rede social dele. Uhum. E aí Não, você... ou você na sua também, né? Sim, mas aí que tá. Então vamos colocar uma Explica melhor. regra. Isso. O paciente pode postar na rede social dele e você pode repostar. Uhum. Então, É não diferente. É diferente. Quando você posta uma imagem do seu paciente, ela deve ser, tanto quanto possível, anônima. Quer dizer, eu tenho que tentar manter, na medida do possível, o anonimato do meu paciente. Então, eu devo não expor meu paciente. Uhum. Qual é a exceção, digamos assim, que o conselho trouxe nessa resolução? No momento em que você reposta, né, um depoimento que o seu paciente fez na rede social dele e marcou você. Isso pode. Isso pode. Isso, Léo. Então é muito melhor pedir para o paciente. Publica você e me marca, né? Exato. Só que aí... E se ele quiser, ele publica. O conselho traz também, nessa norma, ele trouxe uma exigência. A forma como o seu paciente está se referindo a você tem que ser sóbria. E é essa palavra que aparece na resolução. Ele não pode falar que você é o melhor do mundo. Ele não pode dizer que você é o melhor do mundo. Ele não pode. Ele tem que ser comedido. E eu costumo dizer que o paciente não faz isso. Não. Se ele vai postar a seu respeito, ele vai dizer o quanto você é importante na vida dele, o quanto você, de fato, trouxe aí uma percepção diferente para aquele problema que ele apresenta. Então, ele não vai ser comedido. Mas o conselho está dizendo, olha, se você ficar repostando só depoimentos que sejam, né, muito emotivos ou que te coloquem como o melhor, isso é uma prática, é a chamada concorrência desleal ou autopromoção. Então, há 3 práticas que o conselho ele pune, né, e pune de forma exemplar. Importante isso. O sensacionalismo, a concorrência desleal e a autopromoção. Tá. Ok, eu apresentei o resultado, mas isso o conselho permite hoje. Bom, mas como eu apresentei esse resultado? Eu só coloquei lá a imagem do meu resultado? Eu disse que mais uma cirurgia em que o paciente sai feliz. Isso é ou não é autopromoção? É. Porque, ok, você está dizendo que já aconteceu várias vezes de pacientes saírem felizes e plenos ou terem mudado a vida depois de passarem pelas suas mãos. Isso é autopromoção? Isso pode ser entendido aí, não é? Como um exagero ou um sensacionalismo da sua parte? Pode. Ainda mais se for recorrente. Não é algo que eventualmente acontece. Eventualmente aconteceu. Naquele dia o médico escorregou, exagerou um pouquinho, mas tudo aquilo que é recorrente é o que o conselho vai examinar. Então, se é recorrente, esse médico ele está tendo uma conduta, né, que não é ética. Esse exemplo que você deu seria de autopromoção. Sim. E tem um outro, por exemplo, de concorrência desleal. Como seria isso? Então, a concorrência desleal se dá de várias formas, né? Mas, assim, uma delas é realmente você dizer que só você domina aquela técnica. Só você faz determinado tipo de cirurgia, Só você faz exemplo. só você usa aquele método, né? Nenhum outro profissional da sua cidade usa aquela técnica que você aprendeu num curso que você fez. Normalmente fora do Brasil, né? É lógico que é muito mais importante, né? Lógico. Você fez lá na Universidade X do país Y, né? Então, isso denota autopromoção. Aliás, isso denota os 3. Concorrência desleal, autopromoção e sensacionalismo, né? E é muito comum. Isso é visto muito comumente. É tão comum isso, né? Sim, mas isso traz um desconforto para o próprio médico. Tanto é que acaba por ser o próprio médico que denuncia o outro médico, que denuncia o colega. Não, agora ele exagerou. É o médico que tem essa percepção. Raramente é o paciente. Quais são os problemas com o paciente? Os problemas são quando a cirurgia... eu vou colocar vai aqui. mal. Quando ela não dá certo... Sim. E o paciente esperava um resultado e teve outro, aí sim ele vai buscar. E a primeira coisa que o advogado coloca é: o paciente tinha um sonho de operar o nariz, por exemplo.
né? Desde cedo, aí conta toda a história e depois assim, ele viu nas redes sociais do doutor fulano, né, vários resultados e Agora, nananã. Sandra, Aí isso... ele conta uma narrativa, só que quando ele conta essa narrativa, só para exemplificar, esse advogado ele está levando para uma prática que é contra o Código de Defesa do Consumidor, que é a promessa de resultados, né? E que é uma propaganda que é feita, eu não vou dizer que o médico agiu de má fé, mas se ele só mostra resultados positivos e omite os negativos, ele não cumpriu o dever dele, Sim. que é o dever de informação. Então, isso é descumprir a lei, o Código de Defesa do Consumidor. Mas na prática, Sandra, quando o cara vai dizer que ele tem mau resultado? Na prática, a gente não vê isso acontecendo, né? Mas é por isso que o conselho diz, você quer mostrar seus resultados? Pode mostrar. Mas tem que ser uma série, né? Mas mostre também resultados não desejados. Mas eu não vou mostrar dos meus pacientes. Ok, mostra de um banco de imagens. Certo. E você vai escrever, retirado do banco de imagens X. E o ideal aí é que seja possível verificar que o paciente autorizou a utilização daquelas imagens também, né? Mas, pelo menos, se você tiver a autorização desse banco de imagens, você comprou as imagens, você supõe e quer que acreditar tá autorizado, né? que está autorizado, né? Então, ou você pode pegar de um colega mesmo. Puxa, tem um colega... É como em aula, né? Na verdade, que você pede... Exato, você pode também utilizar, mas você vai ter que indicar qual é a fonte e dar o crédito para quem fez aquelas imagens, né? E sempre de maneira a não identificar o paciente. Então, é isso. Então, a ideia é justamente essa, é mostrar aqueles resultados que não são desejados. E o que eu disse o conselho quer proteger o médico dessa forma, mas do ponto de vista do marketing, a gente tem que agora passar por uma outra transformação, porque também não é o que o paciente quer ver. Ele não quer ver esse monte de explicações como se fosse um livro, né? Tem que ser mais palatável, né? Porque... Tem que ser algo que seja mais facilmente digerível. E aí vem o trabalho, eu acho, dos profissionais de marketing. Como colocar esse objetivo do conselho, que é educar, dentro de um conceito que já é totalmente diferente, que é o das redes sociais, né? Você pode, talvez seja mais simples fazer esse tipo como o conselho coloca, ele quer que seja um termo de consentimento livre e esclarecido através de um post, através de um vídeo. Talvez no YouTube você consiga fazer algo, né, mais bem explicado num vídeo, mas em certas redes sociais a comunicação é muito rápida. É imediata. Agora, esses casos chegam para você por denúncia? Ou o conselho procura essas pessoas? Como é que funciona? Ou as duas coisas acontecem? Você tem que denunciar ou não precisa denunciar? O conselho vai atrás sozinho, isso, né? Olha, na prática, as sociedades denunciam. Pode. As próprias sociedades, né? Elas denunciam. Através de médicos que pertencem àquela sociedade, que entram em contato com os jurídicos e informam. E às vezes até que colegas estão agindo, trazendo aí uma conduta antiética, né? É mais mesmo do que o próprio paciente, né? Porque, como você falou, o paciente não enxerga, né? O paciente nem entende que o médico tem limitações em relação ao marketing. O paciente não tem esse conhecimento. Para ele como assim eu vou saber como que o médico, qual é o trabalho ou o resultado do médico se ele não apresentar? Para o paciente é isso. E as denúncias são crescentes, não? Você percebe algum crescimento disso? Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que todos os conselhos, todos os CRMs do Brasil tiveram um aumento de denúncias relacionadas a marketing, tiveram um aumento de punições em processos éticos profissionais, cuja a denúncia lá atrás, né, através da sindicância, envolvia marketing. Então, assim, o médico pode ter 5 penalidades. Então, ou ele é advertido, ou ele é censurado, a gente chama de censura privada, ou ele pode ser censurado publicamente, que é quando aparece no Diário Oficial da União e também nos
nos jornaizinhos dos conselhos, também Certo. aparece Tem essa... lá no fim aquela lista. Isso é por aparece ordem de assim. gravidade ou é a ordem de frequência da infração? As duas coisas. As duas coisas, As duas né? coisas, é. Ele pode ser suspenso por até 30 dias ou ele pode ser cassado. Certo. É claro que a cassação, ela é muito, muito séria. Porque É um aí, drama. Né? aí, de fato, o profissional, ele não pode mais ser médico. Sim. Né? Então, ela é muito séria. Será que alguém pode ser cassado por sucessivas vezes infringir regras que envolvem marketing? Pode. Já aconteceu? Acontece? E já aconteceu. Tá. É possível uma reversão porque existe um direito constitucional que é o direito ao trabalho, mas não é algo simples, não é assim, de uma forma ou de outra, ainda que seja só em relação ao marketing, o profissional não observou as regras da profissão. Mas dá para dar um exemplo, Sandra, assim, do que seria a advertência, do que seria a cassação com o marketing médico? Dá para dar um exemplo assim o que é a gravidade para uma advertência e o que é a gravidade para uma Sandra, cassação? sabe que você perguntou uma coisa super importante. Isso é algo que falta na nossa norma. Então, assim, aquela pessoa, por exemplo, que expõe paciente, né? Então, ela costuma fazer antes e depois. Vamos supor que seja o primeiro processo ético profissional dela. Tá. Né? Vamos supor que ela não teve nenhuma penalidade. Tá. Possivelmente, ela vai ser advertida, né? Tá. Ou vai ter uma censura privada. Então, que já seria aí a linha B, possivelmente. É uma pessoa que, por exemplo, participa constantemente de programas na TV, e nesses programas faz consulta, né, em pacientes, então diz, olha, não, a sua pele está assim, 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 deveria ser feito tal procedimento, use isso, etc. Bom, aí é uma pessoa que ela expôs o paciente, talvez tenha sido sensacionalista, né? Será que essa pessoa vai ter direto a linha A? Não, possivelmente pode ter uma linha C, que já é essa censura pública. Então, o conselho, ele vai, de acordo com a situação, penalizando, mas existe uma subjetividade. O ideal seria realmente que tivesse uma norma específica. Apresentar pacientes. Bom, a linha A. Se reincidente, a linha C. Né? Algo como, por exemplo, falando só sobre marketing. A gente lida com a subjetividade do julgamento. Né? Exato. Que agora, é um problema. Falando só sobre marketing, então, aquela pessoa que não é especialista, mas se diz especialista. Ok, é um profissional que atua sempre, hipoteticamente aqui, né, como cardiologista, mas não tem RQE. Bom, ele pode atuar como cardiologista, porque todo médico legalmente habilitado, ele pode fazer tudo, né? E ele, nos seus 30 anos de exercício, ele focou e só estudou e, de fato, atende os pacientes nessa área de cardiologia. Mas ele pode se dizer especialista? Não pode. Se ele fizer isso, será que ele pode ser punido? Pode. Mas ele precisa deixar de atender os pacientes? Não. Mas ele vai ter lá uma penalidade, uma linha A, uma linha B. Poderia ter, né, um enunciado. Bom, anunciar que cuida de órgãos ou que é especialista sem RQ, penalidade de tal. Mas não tem. Existe. Fica a critério de um julgamento. Isso cada é caso a critério do caso. julgador. Mas a pessoa já teve uma penalidade A, já teve uma B. Então ela já vai para C. Puxa, já teve 3 Cs, então ela já vai para D. Sim. E aí sim entram as duas coisas que você colocou. Sim. Tanto a reincidência quanto a gravidade. Bom, pode ser que alguém de forma nunca tenha tido nenhuma punição, mas exagerou na dose, né? E além disso, ao fazer o marketing, vai ter direto uma suspensão de 10 dias, de 20 dias. E além disso, tem toda a parte civil, que o paciente ainda pode entrar judicialmente contra o médico. Com certeza. E ele usa muitas vezes essa resolução final que o CFM emitiu, ou o CRM emitiu sobre uma punição eventualmente. Isso pode contar. E conta normalmente, né? Aí se o paciente for denunciante, ele vai ficar sabendo do resultado. Sim. Agora, se ele não for denunciante, porque na maioria das vezes o conselho faz uma denúncia ex officio. Então, hipoteticamente também a Sandra entrou em contato e denunciou a outra Sandra. Bom, mas a Sandra pode dizer, olha, eu não entendo que a conduta da doutora Sandra Franco esteja adequada, mas eu não quero aparecer como denunciante.
O CODAME, que é a Comissão de Divulgação de Assuntos Médicos, pode analisar o que a doutora Sandra Bastos apresentou como denúncia e falar, não, ela tem razão. De fato, existem aqui infrações éticas. E vai respeitar que ela não queira aparecer como denunciante. E aí ele assume ex officio, né, por ele mesmo, a denúncia. E a partir dali, só vai ter o CRM e o médico. Nesse caso, por exemplo, o denunciante muitas vezes não vai nem ficar sabendo do resultado. Agora, se for público, aí não já Agora, se eu sou denunciante, eu vou acompanhar tudo, né? Então, na maioria das vezes, se é um médico realmente que faz a denúncia, ele não quer ser aquele que vai estar muitas vezes ali de frente com um colega, né? Deixa eu te perguntar outra coisa, Sandra. Eu percebi em algumas falas suas que, eu não sei se foi a sensação, mas que o conselho, ele flexibilizou-se ao longo do tempo em cima do modelo das redes sociais. Então, que é isso? Antes, certas coisas não podiam ser feitas e hoje ele autoriza, ok, desde que você siga, sei lá, XYZ regra lá. Mas existe isso, não? Porque, assim, a gente precisa muito do conselho muito rigoroso, né? Em proteção a ambos os lados, vamos dizer assim. Mas, não sei, eu tive a sensação de que existe uma flexibilização do próprio conselho. A sensação, ela foi consolidada num artigo que fala que o médico, é um direito do médico fazer propaganda para ampliar, para captar e para manter a sua clientela. Então, quando o conselho coloca como um direito e tira a palavra paciente e coloca a palavra cliente, eu já entendo aí que há uma grande transformação, sim, por parte do Conselho Federal de Medicina em relação às práticas de mercado. Sim. Porque tem uma questão também que, embora o Conselho seja o guardião, né, da profissão, ele não pode se opor às transformações sociais, né? Elas existem. E existe, por exemplo, uma das leis que embasa também essa resolução é a lei da nova ordem econômica, que fala sobre, num dos artigos, eu até escrevi um artigo específico que saiu no Estadão e trouxe bastante repercussão, em que eu estava dizendo que essa lei da nova ordem econômica, ela não impedia o conselho de trazer regras específicas para a publicidade médica, porque nessa lei há um artigo que fala que que seria ilegal qualquer tipo de norma que limitasse a publicidade em serviços ou em produtos, né? Porque o que se queria ali era justamente estimular a livre concorrência. Sim. Só que isso é muito perigoso na medicina. Né? Então, a gente tem aí, a área de saúde é uma área que precisa ser muito regulamentada. Porque quando você fala o mercado se regula sozinho, isso não é 100% verdade na saúde, justamente pela fragilidade do paciente, né? Porque alguém vem lá, faz uma propaganda totalmente fora de contexto e o cara acaba acreditando, né? Por exemplo, como concorrência desleal, e eu achei interessante isso, apareceu nessa norma, o fato de um médico anunciar que achou a solução para um problema. Então, eu vou falar de um problema aqui que normalmente aparece, melasma, que todo mundo diz que, bom, não tem a cura, você nunca vai desaparecer, no máximo você vai atenuar. E aí chega um médico e fala assim, o fim do melasma. Pois é. E tem muito isso, né? O fim do melasma. Muito. E aí ele apresenta qual é a técnica e diz assim, bom, escreva embaixo quero, ou abra a aba seguinte e coloque seu nome, seu e-mail para receber um e-book exclusivo sobre como acabar, ou a minha técnica exclusiva de como acabar com melasma. E aí depois vem um outro aviso dizendo que por apenas, sei lá, R$14 você vai receber a técnica exclusiva. Né? Isso Mas isso o médico faz ou o não médico também faz? O médico também faz. Sério? O médico também faz. E aí o conselho colocou essa abertura de abas sucessivas como uma infração, né, dentro dessa norma, que o médico não pode fazer isso. Sim. Então, aí você falou algo importante, Sandra, que e as outras
profissões, né? Isso. Que são da área de saúde e que não têm as mesmas normas. São outras profissões. O problema Tá, é certo. o médico É. querer se comparar com os outros profissionais. Uhum. Ele é médico. Médico. É. Ele não é o O outro. outro é para Uhum. outro, O outro tem outras Propósitos, regras. outras regras. É. Tem outros outras regras. conselhos. É tudo um outro diferente, né? conselho, são outras regras. Ah, mas a gente perde mercado para eles. O médico, ele tem um mercado que é exclusivo dele. Né? Uhum. Tem uma lei do ato médico. A gente tem atos que são privativos do médico. Uhum. Então, o que fazer para explorar exatamente aquilo que é privativo? É verdade que muitas vezes, os outros conselhos vão publicando novas normas de forma a trazer atos que são privativos de médico para os profissionais daquela outra categoria. Mas aí, os conselhos estão atentos. O Conselho Federal de Medicina tem, e assim, isso também é público, né? É proposto várias ações em face dos outros conselhos quando entende que houve aí uma invasão Do ato médico. Sim. do ato médico. Sim. Aí está na lei. Né? Sim. Então, puxa, se é privativo do médico fazer o diagnóstico, então tal profissão não poderia fazer esse diagnóstico. Sim. Tal profissão não poderia indicar essa conduta terapêutica. Uhum. E esse é um trabalho de vigilância constante. Mas não dá para querer que todos tenham as mesmas regras de E as publicidade. sociedades têm um papel importante nisso, nessa vigilância, né? Como a Muito nossa sociedade, a importante. BRL, né? E a ABOL, ela tem um comitê de defesa profissional muito Sim, forte, ativo, muito né? atento, Sim. muito Ainda ativo. bem, né? Muito ativo. Principalmente para esses casos também do marketing. E até do marketing dos próprios profissionais otorrinos, que por vezes visam mais essa ampliação, né, essa captação da clientela e não observam as regras que o Sim. conselho emana. Então, a ideia é o que você falou, Sandra, como é que eu faço para publicizar e ser ético? Uhum. Né? É uma equação difícil, Uhum. mas ela não é impossível, Tá. desde que todos se proponham a seguir. Tá. Aí, o que chama atenção nas redes sociais, eu falo que são os opostos, né? Uhum. Normalmente é aquilo que é muito diferente, é o que acaba chamando mais atenção. É. E alguns profissionais médicos entenderam isso e muitas vezes buscam Uhum. a polêmica, né? Tá, E é isso que a Eles gente usam tem que dessa evitar. ferramenta, na verdade, né? Sim. Agora, os médicos, acho que só pra gente meio que... Peraí. Fala o que você ia falar, mas não finaliza não. Sim, não. Os médicos que estão envolvidos com isso a gente pode, sei lá, se remeter à qualidade de informação, a um desespero de mercado, as duas coisas, ou... Eu acho que Não necessariamente. Não, há profissionais que têm uma formação sólida, mas também têm um apelo e Uhum. sabem, né, se colocar, ou até se descobriram com uma comunicação diferenciada com Uhum. a sociedade. Tem gente que se comunica muito melhor que outras. Tem né? gente que, de fato, consegue. É. E alguns... eu tiro o chapéu para aqueles que, de fato, passam um conteúdo médico, conseguem alcançar o público Uhum. sem cair nessas nessas armadilhas, né, Sim. de sensação. E nem sei se são esses que Uhum. ganham mais É. com o marketing, né? E não sei se esses estão com os consultórios, as clínicas É o que eu estava lotadas. falando. Lembra quando eu mostrei o meu vídeo para você? Sim, sim, sim. Eu estava mostrando, eu falei, eu quero mostrar a verdade para o paciente, né? Mas às vezes a verdade ela não é interessante. Talvez porque ele não ela queira assusta, escutar a ele não verdade, quer né? ouvir a verdade. É. Então vende-se aquilo e eu fui coibida, sabe assim, pela verdade que é o melhor que o paciente tem que ouvir. Uhum. Só que às vezes ele é assustador, né? Às vezes a verdade é assustadora. Então, assim, talvez tenha a maneira como isso tem que ser falado, né? Não sei. Daí isso se perde talvez um pouco, né? Nessa comunicação, não sei. Sandra, te perguntar uma coisa. Você Sim. falou sobre 3 coisas importantes, né? Você falou sobre antes e depois da nossa resolução, que mudou bastante. Uhum. Você falou sobre foto, por exemplo, em centro cirúrgico, exposição, e sobre autorização de imagem. O que mais você acha que você deixaria como guideline prático para quem é mais novo, está entrando no mercado? Porque eu acho isso importante, né? Essa resolução não é pequena, mas das coisas mais importantes. Essa é uma resolução complexa. Porque Ela mandar ler é complicado, ninguém vai ler, né? Não, ela é muito robusta e o próprio CODAME criou, a comissão do Uhum. conselho criou um manual que tem 130 páginas.
em que se explica a resolução e se Uhum. traz exemplos práticos de como aplicá-la. Então, para que se tenha uma ideia dessa complexidade, né? Mas para quem está começando a fazer o marketing, acho que o mais importante é o conceito da norma. Então, o que a Uhum. norma está dizendo? Médico, mostre o seu espaço, mostre o seu trabalho. Você pode mostrar, inclusive, onde você trabalha, mas a ideia é sempre não enaltecer demais a si próprio Uhum. e nem o local em que você trabalha. Ai, puxa, eu trabalho no melhor hospital de São Paulo, da minha cidade. O que se quer é, eu trabalho num grande hospital, eu trabalho num hospital que tem grandes recursos, mas não precisa dizer que ele é o melhor. Tá. Né? Então, é evitar alguma... Isso para o conselho é sensacionalismo. Então, assim, Uhum. o médico pode mostrar o lugar em que ele trabalha, pode mostrar a equipe dele, sempre com autorização de todo mundo. Ele pode falar daquilo que ele faz. Ele pode, por exemplo, falar de preço de consulta, mas ele não pode falar de preço de procedimento. Mas consulta sim. Consulta, Isso é importante, né? Ele pode fazer promoção de consulta. Ele pode falar o preço da consulta? Pode, pode. Ah. Ele pode dizer, bom, a minha consulta normalmente, aspas aqui, é de R$ 750. Mas nessa semana, que é a semana, por exemplo, dedicada à audição, Uhum. eu vou fazer um preço promocional e vou cobrar R$ 500 para quem quiser ser meu paciente, realizar o sonho de ser meu paciente. O sonho divino de ser meu paciente. Pois é, mas o médico pode fazer isso. Tá. Mas isso, Sandra, não é uma Isso é flexibilização para mim, porque isso no passado não era possível. Mas é mais que flexibilização, é direito do consumidor. Tá. O consumidor tem direito De saber quanto custa um serviço. Então, eu diria que o conselho não teve muita opção, entendeu? Ele teve que flexibilizar. Porque é isso que eu falei, existem outras leis vigentes, né? Sim. Então, era necessário permitir. Uhum. O conselho foi obrigado a permitir. Né? Então, essa, por exemplo... Agora, procedimento, não. Eu não posso dizer qual o valor do procedimento, porque o procedimento, ele é indicado para cada paciente, ele é individual. Né? Não, toda a minha Porque não é fixo o preço, pode variar. O que é fixo, que é consulta, você pode anunciar. Exatamente. Então, assim, consulta é igual para todo mundo, procedimento não é igual para todo mundo. Né? Então, eu vou colocar lipoaspiração a tanto? Não é assim que funciona. Né? Então, não é um açougue. Né? Então, lipoaspiração de coxa, tanto. Que horror. Sandra, Acontece. Eu já vi um site assim, de um médico de um lugar X, e ele teve que responder a um processo no conselho, porque era exatamente assim, né? Com todo respeito, parecia um açougue. Né? Então, mas ele queria atingir que perfil de público? Ele atingia. E ele tinha milhares de cirurgias, né? Pessoas esperando para fazer cirurgia com ele. Nossa. Então, sim, ele com aquele marketing, ele atingia o público que ele queria. Era a linguagem que aquele público queria, entendeu? Então, assim, coisas que, sim, só para a gente encerrar, que eu acho que é importante. Então, o médico pode, sim, divulgar preço de consulta. O médico pode fazer cursos online. Então, ele pode fazer cursos para médicos, ele pode fazer cursos para pacientes. Não tem nenhuma objeção em relação a isso. Como eu falei, ele pode ser investidor em empresas também de saúde, desde que não seja da área de prescrição dele. Isso é importante. Ele pode divulgar aparelhos. Então, eu posso falar de um aparelho que eu tenho novo na minha clínica e que é importante para o meu paciente? Posso. Só que tem de ser de acordo com as especificações registradas na Anvisa. Então, eu não posso dizer, por exemplo, que aquele laser, ele é o melhor do mundo, porque isso não está registrado na Anvisa, nem dizer que ele é a Ferrari dos lasers, sabe? Então, é assim, é sempre de forma... Eu posso mostrar, mas eu tenho que tirar o sensacionalismo, tirar a autopromoção, tirar o exagero. Essa é a proposta. Mas todo mundo vai ficar igual? Não vai, porque tem várias formas de se dizer a mesma coisa. Sim. É isso. Nossa, sensacional, hein, Arthur? Bom, acho que é isso.
Não? Acho que é isso. Acho que a gente cumpriu a meta aqui do nosso episódio, né? Ótimo. E tem o jurídico da BOL, que está Sim, disponível sempre também Sim. para todas as dúvidas que houver. Assim, existe a parte de consultoria. Então, se o associado ele tem alguma dúvida, é só ele entrar em contato com o jurídico, passar essa dúvida, mesmo que seja sobre marketing, e a gente vai responder. Sim. É. Então, para você associado que tem interesse, que usa, né, as redes sociais, né, o marketing, né, a seu favor, que use de forma correta, né? Acho que a Sandra foi super clara aqui, né, nessa explanação toda. E qualquer dúvida, entre em contato com ela pela ABOL. Queria agradecer a presença de vocês, queria agradecer a Sandra por ter vindo participar aqui com a gente, a Sandra por ter ajudado nas perguntas e ficar de olho nas redes sociais da BioRL, que todos os eventos que nós fazemos aqui saem lá. Obrigado. Obrigada. Foi um prazer.